Os Estados Unidos anunciaram sanções contra o regime cubano no dia de ontem e Joe Biden falou, é apenas o início. Então, já te peço para comentar essa notícia, Zé, por favor. É isso, o Biden está mostrando a que veio em termos, pelo menos, das suas relações com Cuba e com países revolucionários, mostrando que ele é realmente, como disse aqui um internauta, um reloaded do Trump, está fazendo uma política cruel, uma política de ódio, uma política voltada para o estrangulamento de Cuba e nos faz lembrar a declaração da chancelaria estadunidense quando o bloqueio foi instituído, há mais de 60 anos, quando eles diziam isso, nós vamos fazer o bloqueio porque vamos provocar uma sublevação do povo que não vai aguentar a penúria na qual vai viver. Ou seja, eles queriam fazer o bloqueio para provocar penúria, miséria, fome, estrangular o país e o povo. Então, é um bloqueio criminoso e o Biden está totalmente alinhado com esse bloqueio, mostrando que as ilusões que havia sobre uma suposta modificação de sua política externa eram, de fato, ilusões vãs. Exatamente. Então, caem todas as ilusões que poderia haver em relação à política externa do Joe Biden, né? E aí, Zé, falando ainda nessa questão do eventual veto, né, o ex-presidente Lula tem adotado uma posição bastante firme em relação ao bloqueio econômico contra Cuba. Lula assinando carta aberta pedindo a Biden fim do bloqueio econômico a Cuba, né? Assinado por mais de 400 chefes de Estado, políticos, intelectuais, cientistas, e nomes, inclusive, lá dos Estados Unidos, né? Jane Fonda, por exemplo, Rafael Correia, Noam Chomsky, Wagner Moura, grandes nomes. Como é que você vê essa postura do Lula em relação a Cuba? É coerente, evidentemente, mas se isso pode atrapalhar, eventualmente, os seus cálculos políticos? Bom, isso poderá ser explorado pela direita e pelo falso centro, pela falsa terceira via. Aliás, já foi um vídeo odioso que o Ciro Gomes publicou há poucos dias, criticando a política externa do Lula e da Dilma em relação a Cuba e fazendo ataques anticomunistas a Cuba. Então, isso vai ser explorado, não tenha dúvida, mas o Lula não tem outra forma de se pronunciar em relação a Cuba, não só pela coerência política, Léo, que você aludiu, mas também por gratidão. O governo cubano e as instituições do poder popular em Cuba organizaram um abaixo-assinado com mais de 3 milhões de assinaturas, pedindo a soltura do Lula. A direção do governo cubano fez inúmeras declarações. Eu próprio estava lá com a Dilma Rousseff e outros dirigentes do PT no Foro de São Paulo em que isso foi feito. O próprio presidente Dias-Canel fez declarações nesse sentido. Então, é uma questão de gratidão, de coerência. Então, em tempos em que muitos acham por bem desertar de suas convicções, o Lula não vai desertar. Então, essa questão poderá ser explorada, mas se a sua base compreender bem o sentido patriótico de uma afirmação como essa, até porque hoje Cuba, amanhã ou depois podemos ser nós. Então, se a sua base compreender isso bem, essa base será capaz de convencer a maioria da população que a atitude do Lula é democrática. Ele não está fazendo defesa ideológica, ele está fazendo defesa de um direito democrático reconhecido pelas Nações Unidas. E lá dos povos, né? Não, autodeterminação dos povos. Né? Exatamente. E fazendo isso lado a lado com centenas de figuras que são amplas, figuras que não têm compromisso ideológico com o comunismo nem com o socialismo, mas que defendem princípios justos, como este da autodeterminação dos povos, da democratização das relações internacionais, do multilateralismo, da paz mundial, que são princípios da nossa Constituição. É só ler o artigo 4º da Constituição brasileira. É que o Brasil está ocupado, Zé Reinaldo. Quando a gente falava lá atrás, né, olha, que o Brasil está vivendo uma ocupação internacional, que o Lula é um preso político dentro do território brasileiro, é um preso político de outro país no nosso território, montou-se aqui um departamento da justiça de outro país no sistema judicial brasileiro, as pessoas achavam que era exagero, mas não, está ficando tudo explícito, né, cada vez mais explícito. O Ray Aragon está dizendo, relativizaram o Biden, Pepe tinha algumas razões. Não só o Pepe, mas o Glenn Greenwald, ambos diziam que o Biden seria mais eficaz no projeto imperialista do que o Trump.
E quando algumas pessoas falavam isso, eram logo chamadas de trumpistas. Então, isso, de alguma maneira, desincentivava qualquer crítica futura ao Biden, né? Então, o Pepe fez essa crítica, de fato, com razão, assim como o Glenn Greenwald, né? Enfim, o Ivo Miranda Gomes está dizendo: amanhã é 24 de julho, vamos fazer faixas com a seguinte frase: ninguém aguenta mais Bolsonaro e seus generais, fora genocida. O Nilson Abreu está dizendo: muito esquisita a agressão a Joyce Hasselman, o marido dormindo no quarto e não ouviu nada. A gente vai falar bastante sobre esse caso da Joyce assim que chegarem o Paulo e o Alex. Eu também achei tudo muito estranho. Ela pode ter sido dopada, ela pode ter sido agredida pelo próprio marido, não pode se descartar essa possibilidade de que ele seja um suspeito, e também pode ter sido, sei lá, uma outra pessoa com quem ela tem tido algum tipo de relacionamento. Mas, enfim, vamos aguardar as investigações e vamos comentar o que a gente puder falar. Sobre Cuba, Cuba condena novas sanções impostas pelo governo Biden. Foi uma fala do chanceler cubano. Explica para a gente, Zé, por favor. O chanceler cubano Bruno Rodrigues, ontem mesmo, em cima do lance das declarações agressivas do Biden, e uma ameaça, né, dizer, não, é só o começo. Então ele está prometendo que vem coisa pior. Então, em cima do lance, ele fez a crítica, rechaçou, disse que o sentido que tem essas medidas, que é aplicar uma política de ódio, essa política de estrangulamento, de tentar derrubar o governo, e ao mesmo tempo expressou a capacidade de resistência do seu governo. Essa luta vai longe. Esse assunto vai dominar a pauta internacional durante muitas semanas e meses. Então, um pronunciamento muito importante ao chanceler de Cuba, representa Cuba nas Nações Unidas, perante a comunidade internacional. É importante esse pronunciamento que reflete a posição uníssona do governo cubano de lutar contra essas agressões e ameaças.